Mas eu precisava fazer isso por quê? Eu ia falar mais coisas, mas não aguento, eu choro. Eu sou muito chorão. Eu hoje sou evangelista, não por minha vontade. O pastor Alessandro me conhece há pelo menos 20 anos. Mais do que isso, mas vamos arredondar 20 anos. E sempre corri de cargo. Hoje de manhã ele teve que falar comigo, que era sendo púlpito. Eu sou anti-púlpito. Eu sou daqueles evangelistas que o pastor de lá não trabalha comigo, porque eu não vou nem de terno para lá para não sentar no púlpito. Então, sempre corri. E eu não sei o que Deus tem comigo, que aquela mensagem que o pastor pregou na sexta-feira, sobre não estar à altura de fazer a obra de Cristo, eu nunca me achei à altura. E ele me ensinou na sexta-feira que todos os que Jesus chamou não está à altura. Ninguém está à altura. Ninguém tem altura para isso. Pedro era pescador, entrou. A Bíblia em um momento vai falar que ele era analfabeto, como alguns falam, ele era indouto, ele não tinha doutorado. Não tinha doutorado. Mas ele era uma pessoa que não estava à altura. Agressivo, robusto. Mas morreu por ele também. Mateus, falei hoje de manhã, cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, não estava à altura, mas Deus chamou. Donizete, estava lá. Aleluia. Ruim, chato demais, Pessoa que atravessava do outro lado da rua para não cruzar na mesma calçada. Mas Jesus olhou e falou: morri por ele também. Então, irmãos, é por isso que eu louvo a vida da minha esposa. Ela não é a minha metade, ela na verdade é o meu completo. E falo isso não é para me engrandecer, ou tão pouco para simplesmente enaltecê-la, não, mas mulher virtuosa. Que Deus continue abençoando e sendo essa serva de Deus que é essa abençoada mãe de nós 5, de nós 5. Irmãos, sentado mesmo, tá bom? Não precisa levantar não. Eu vou entrar logo na mensagem para não tomar tanto tempo também, até porque serei muito breve e bem sucinto, o máximo possível. Tá bom? Sentadinho mesmo. Lucas capítulo de número 22, versículo 39 ao 44. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 39, ele diz assim: e saindo como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. É só até aqui que esse Evangelho de Lucas, ele resume essa oração de Jesus, essa última oração antes de ser entregue às mãos das autoridades. E em Marcos, o Evangelho vai nos demonstrar um Jesus amargurado, um Jesus que estava profundamente angustiado até a morte. Nós vamos ver aqui o Jesus homem, agora imaculado, sem pecado algum, sendo entregue pelo pecado da humanidade. Que resume, irmãozinho, o que nós vamos estar fazendo hoje aqui, memorizando e trazendo à nossa memória o sacrifício que ele pagou pela minha e pela sua vida. Aleluia. Marcos vai dizer que Jesus ele se retirou com esses 3 discípulos e começou a angustiar-se
E ele fala para eles: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Irmãos, hoje de manhã nós falávamos na escola bíblica dominical sobre o desespero, ou melhor, a esperança, porém em contraste com a esperança, o desespero. E quando eu vejo Jesus profundamente angustiado até a morte, eu vejo aquilo que nós pregamos, que nós falamos de manhã, um desespero que tomou conta daquele coração humano. Não estou falando de Jesus Deus, falando de Jesus humano. O desespero que tomou conta daquele coração em não ver saída para aquilo que ele precisava fazer, em não ver saída para aquilo que ele tinha que concretizar na vida dele. E ele falava: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não pedia que livrasse da morte, mas que o livrasse daquele cálice que ele tinha que beber em nome, ou melhor, no lugar de toda a humanidade. Quando eu vejo Jesus dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, eu vejo Jesus, ele olhando para aqueles que morreram antes da cruz, esperando a redenção, e ele tinha que beber o cálice de todos aqueles que pecaram contra Deus, e mesmo assim iam morrer por eles. Eu vejo um Jesus que agora ele olha para Davi, que pecou, que fez prevaricações, que desobedeceu a Deus. Eu vou morrer por ele, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Aí a Bíblia, a palavra de Deus em Lucas, vai dizer que vinham anjos do céu e o confortavam. Aí parece que eu vejo Jesus lembrando de Davi, dizendo assim: Senhor, não afasta de mim o teu espírito, põe em mim um coração puro, faz de mim uma alma voluntária, não deixa eu ficar sem o teu espírito. Jesus disse: Pai, não se faça a minha, mas a tua vontade. Eu vejo 3 tempos, irmãos, no Evangelho de Marcos. Eu estou lendo em Lucas, mas eu quero falar de Marcos porque ele fala das 3 vezes em que Jesus orava. E de repente Jesus ele vai de novo e fala: Pai, passa de mim esse cálice, porque, irmãos, agora ele está olhando para os seus discípulos, que ele levou com eles para orar, para que o auxiliassem em oração. Mas imagina, temos amigos, algumas pessoas podem contar na palma de uma mão. Olha, amigos que está com a gente o tempo todo, compra, isso a gente fala muito aí fora, compra as nossas brigas, né? Ou briga por nós, faz coisas por nós que às vezes o irmão não faria. E Jesus confiava em 3, Pedro, Tiago e João, e ele leva os 3 para orar com ele, e os 3 dormem, simplesmente não vigiam com Jesus, não oram com Jesus. E ele fala para eles assim: olha, a minha alma está profundamente angustiada, vocês estão dormindo. Aí, Pai, passa de mim esse tempo presente, contemporâneo de Jesus. Os anjos vinham confortavam novamente, dizendo: mas Jesus, isso é uma exegese, né? E eu gosto de compartilhar. O que vai ser desses 3 que estão lá? Estão dormindo, mas eles estão aguardando a redenção. Eles estão aguardando a promessa que o Pai fez a eles há muitos anos atrás, na fundação do mundo, quando Adão pecou, e ele disse: olha, a serpente vai ser esmagada pela cabeça do menino, a serpente morde o seu calcanhar, mas ele esmaga a cabeça. O que vai ser deles se você não concretizar aquilo para aquilo foi designado? O desespero tomando conta de Jesus agora. Ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Ele fala, depois do consolo, seja feita tua vontade. E eu chego no ponto-chave. Eu estava caminhando para o encerramento, e como toda pessoa que está pregando vai encerrar depois de meia hora, né? Mas não vai acontecer, tá bom? Todavia seja feita a tua vontade. Aleluia! Cristo, irmãos, embora algumas pessoas parecem que tentam se consolar, eu falo se consolar porque quer colocar Cristo na cruz como Deus. Cristo como Deus nunca seria crucificado. Cristo, no seu 100% Deus, jamais colocaria um prego, um cravo
nos seus punhos, na sua palma. Cristo, como Deus, jamais podia vir toda a guarda pretoriana que não levava Jesus. Tanto que quando Pedro, feriu o soldado, Jesus falou: Pedro, não faz isso. Quem com ferro fere vai ser ferido com o próprio ferro. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele mandaria para cá legiões de anjos, e ninguém colocaria a mão em Cristo como Deus. Mas eu fui enviado para fazer essa missão, e eu cumpri. Queira você não. Porque agora é a hora que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E Ele se entregou por nós. A terceira vez Ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu me contei, mas assim, não é o meu tom de voz que tem que fazer com que o seu coração arda. Porque se a mensagem da cruz não causar em nós constrangimento, para nós adorarmos aquele que por nós morreu, que por nós pediu a Deus: passa de mim esse cálice, Pai. Se a mensagem da cruz não causar em mim constrangimento, em eu poder dizer: Deus, eu te agradeço por ter morrido no meu lugar. Ele disse: faça-se a tua vontade por mim, por você, no tempo futuro da sua época. Os anjos diziam: o que vai ser daquela igreja lá no Detroit, se você não concretizar para o que foi designado, é ser entregue nas mãos dos pecadores, é beber desse cálice. Ele fala: seja feita a tua vontade, pela vida do Evangelista, pela vida do irmão Alessandro, pela vida do irmão Davi, pela vida de cada um de nós aqui presente. Não somos dignos, irmãos. O pastor Alessandro, ele fez uma dinâmica sobre se somos santos, né, pastor? Quem é santo? Ninguém se levantou, né? Aí quem quer ir para o céu? Quem tem certeza que vai para o céu? Aí todo mundo se levanta. Calma aí, está de transição, tem que ser santo, né? Mas ninguém é digno. É por graça, é por misericórdia. A palavra misericórdia, ela traz a conotação de que é um castigo que era imputado, mas foi tirado de nós. Essa é a misericórdia de Deus, e são as causas de não sermos nós confundidos. Portanto, ninguém aqui é digno, mas a graça de Jesus, o sacrifício do Calvário, a morte de Jesus na cruz, a mensagem que a cruz traz para nós, ela precisa nos constranger. Não é o tom de voz de pregador, não é a animação de culto que tem que fazer com que eu glorifique o nome do Senhor. É a minha vida diante dele, tendo a certeza de que o sacrifício do Calvário foi por mim, foi por você. Que Jesus, ele não se entregou simplesmente para cumprir um protocolo, mas para cumprir uma ordem de Deus, que era pagar pelo meu e o seu pecado. A Bíblia fala que o pecado que estava sobre nós, agora está sobre ele. Foi lido hoje em Isaías 53. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E os sarados que a Bíblia fala, irmão, não é sarado de enfermidade, que somos vulneráveis, aí somos seres humanos, mas sarado do pecado que nos originou Adão, o pecado que nos trouxe a morte, o pecado que nos trouxe esse preço que nós pagamos, que é a morte. E Cristo venceu a morte pela minha e pela sua vida. Hoje, nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. 1 Coríntios vai dizer: fazer isso em memória de mim. Em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Irmãos, isso precisa ser gravado em nosso coração e nos trazer constrangimento, que não somos merecedores, mas Cristo morreu por mim. Eu não preciso, irmãos, esperar alguém. Eu falei até aqui, eu sou chato dessas coisas. Não preciso alguém me mandar levantar a mão e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não preciso esperar alguém falar com eloquência. Tem pregador que parece, não, irmão Guilherme, parece que ele quer forçar a igreja. E consegue, porque, irmãos, uma boa oratória faz isso. Uma pessoa que não tem espiritualidade
espiritualidade nenhuma. Se ele tem uma boa oratória, ele sabe falar, ele sabe emocionar a igreja, ele faz com que a igreja se inflame, se enche. Porém, irmãos, é a palavra de Deus que precisa trazer constrangimento ao meu coração e me fazer entender que eu tenho que ser grato pela morte de Cristo no Calvário. E se eu estou aqui, não é simplesmente para usar um termo bonito, que sinceramente eu tenho até dificuldade de usar ultimamente, mas não é para simplesmente usar um terno bonito, é para ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele é na nossa vida, não pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele faz simplesmente, mas pelo que Ele é em nossas vidas. Se analisarmos, irmãos, Apocalipse vai dizer que os anjos adoravam a Deus. Milhares e milhares se colocavam em pé na presença de Deus, o adorando, e eles não precisavam de carro, não precisavam de casa, não precisavam de vestimenta, não precisavam de dinheiro, eles precisavam simplesmente reconhecer que Deus, ela não é Deus, e o adoravam, o adoram pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Muito fácil, irmãos, muito fácil a gente adorar, dar glória a Deus, quando está tudo legal, não é? Mas quando vem o desespero, quando vem a falta de esperança, quando parece que nada vai dar certo, aí não glorifica, não. Aí não se lembra do sacrifício do Calvário, aí não se lembra para o que nós fomos chamados. Fomos chamados à cruz. Por isso que a cruz hoje ela não é tão pregada. Por quê? Porque a cruz não traz status. O sacrifício da cruz é vergonha. O sacrifício da cruz é loucura. O sacrifício da cruz não é bênção material. O sacrifício da cruz, ela não traz muitas agendas para você. O sacrifício da cruz é constrangimento. Se a palavra de Deus, irmãos, ela não vai de contramão com aquilo que nós vivemos, se a palavra de Deus, ela não vai de encontro, ferindo a nossa alma, nos trazendo, irmãos, realmente arrependimento no nosso coração, não vai ser um animador de púlpito que vai fazer com que a sua vida seja transformada. Não vai ser uma pessoa com palavras bonitas que vai fazer com que com que a sua vida seja modificada. Não vai ser uma palavra bonita que vai fazer com que Cristo seja reconhecido pelo seu coração. Pode causar momentos gostosos. É uma delícia sentir a presença de Deus numa palavra eloquente, num louvor bem cantado. Porém, irmãos, se nós não sermos constrangidos, não fomos constrangidos pela palavra de Deus a reconhecer o sacrifício da cruz, que Cristo, irmãos, Ele sofreu, não foi simplesmente físico, psicologicamente. Lucas vai dizer que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. E fisicamente falando, e cientificamente falando, quando o estresse atinge um nível elevado, o suor, a pele ela rompe vasos, que o suor começa a verter sangue. E é o que Cristo estava passando naquele momento. A sua mente estava tão perturbada com o que ele teria que viver, que o estresse foi a um grau em que os seus vasos sanguíneos se romperam e ele começou a suar sangue. Irmãos, para chegar nisso, eu não sei se os irmãos já perceberam em si próprio, quando nós ficamos nervosos, os olhos automaticamente já vermelhos, são vasos que se rompem, que causam essa vermelhidão nos olhos. E imagina isso pelo corpo todo, Jesus suando sangue. Irmãos, isso é muito desespero na vida de um homem, de uma pessoa. Fala o homem no sentido geral, o ser humano, quando chega a esse ponto. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, quando começa a se estressar num limite um pouco alto, já começa a transpirar demais, já vai transpirando demais. E quando eleva, irmãos, isso é muito incomum, porque eu mesmo nunca vi, já vi em discovers, mas pessoas chegar a suar sangue, a derramar lágrimas, né, com sangue, é quando o estresse realmente está num nível muito elevado. E Cristo passou por isso, pela minha e pela sua vida. Obrigada, Jesus. Então, Santa Ceia, não sai tanto glória a Deus. E nem estou preocupado com isso, desde que você saia daqui hoje consciente que Jesus, Ele morreu por mim, morreu por você. Eu não sei se você já teve situação em que pessoa
certa forma, eu estou tomando cuidado com as palavras, porque tem coisa que não se deve estar falando, né? Mas pessoas que já, por exemplo, entrou na frente de uma bala com você, isso causa na gente, ser humano, um humano com outro humano, causa na gente uma gratidão tão imensa que você faz tudo por aquela pessoa. Eu vou falar uma coisa bem rapidinho, e bem superficial, tá? Os adultos e as pessoas que né, conhecem um pouco desse mundo, para entender do que eu estou falando. Eu tive um amigo, a Márcia conheceu ele, o apelido dele era Branco. E essa pessoa, hoje eu posso falar porque já morreu. Ele ia em casa todo final de semana. E quando eu falei, Jesus, eu vou te servir, esse camarada me perturbou tanto. Por quê? Porque eu tinha uma dívida com ele. Uma dívida... Como que eu posso falar? É como se fosse uma vida por outra vida. Eu devia para ele e eu não conseguia falar não em nada para aquele cara. Teve uma ocasião em que nós nos envolvemos em um problema bastante grave e acabou numa troca de tiros. Ele tomou um tiro e acabou matando a pessoa. E era para mim aquele tiro. E por isso fomos ameaçados. E depois de sair, eu até aceitei Jesus. Falei com o meu pastor, pastor, já faleci também, pastor, eu não posso sair na rua, eu não posso andar na rua. Eu tive que pedir conta do meu emprego, né? Tive que sair de lá para que não me achasse, né? Mudei de casa, né? Eu quase que saí da cidade. E esse cara vinha em casa. Eu falei, eu quero servir Jesus, eu quero ter família. Eu não tinha filhos ainda, eu quero ter família. Eu falava para ele, ô Branco, eu preciso largar tudo isso. Ele falou, não vai largar não. Pensei, Jesus, e agora? O que eu faço? Eu conversei com esse pastor Carlos, e ele falou assim, Donizete, você quer servir a Cristo? Eu falei, eu preciso servir a Cristo. Não é que eu quero, eu preciso. Mas pastor, eu devo muito. E não é só dinheiro. A questão não é dinheiro. Eu devo muito. Ele falou, mas Cristo já pagou a sua dívida. Eu falei, pastor, o senhor não está entendendo. Ele falou, estou entendendo perfeitamente. E eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer invisível na presença dos seus inimigos. Ele tá bom, pastor, eu vou na sua fé. E outro, se eu morrer, você vai junto, eu vou estar grudado do senhor. E fiquei mesmo. Onde ele ia, eu estava grudado nele. Aí o que aconteceu? Esse Branco sofreu um acidente na Dutra. Ele estava vindo do Mato Grosso e acabou tombando o caminhão. Por sinal, esse Branco que matou o filho de um traficante muito famoso aqui no Jardim Americano, que era o que tinha nos ameaçado de morte, ele falou, vou pegar um por um e deu os nomes, né? Fulano, alguns ainda estão vivos, não vou citar nome, tá bom? Fulano, vai morrer todos. E o Donizete estava no meio. Sempre, irmãos, eu nunca fui bandido, tá? Fala assim, parece que eu fui bandido. Não era bandido, só que eu andava com eles. E a gente acaba sendo com quem a gente anda, né? E esse homem, ele estava procurando pela minha vida. Até comentei que, não sei se a Marcela lembra disso, há muitos anos. Foi há 30 anos atrás, 28 anos atrás, eu acho. E já estava crente, já estava separado, já era obreiro, no caso era cooperador na igreja, era a igreja Chegada de Cristo e Curas Divinas, e depois se tornou a breve Jesus Cristo voltará. E eu precisava trocar um cheque lá em Santana, e já estou me incluindo, tá? Não quero cansar ninguém. E quando eu troquei o cheque, cruzei a esquina, atravessei. Aliás, eu ia atravessar a esquina para o outro lado. Eu olhei para o lado direito, a Brasília amarela. Eu não sei se ele, não vou falar não comigo, porque eu acho que ele está vivo ainda. E a Brasília amarela, quem estava lá? Um chamava-se Ricardão, o outro se chamava, agora não me lembro o nome dele. Não era o Ricardão, já morreu.
o outro também, que era o genro do traficante, morreu. Eu fechei os olhos e falei, Jesus, eu estou no socorro. Pastor, na minha mente é tão rápido, irmãos, que acontece essas coisas tão rápido. Falei, na minha mente, Deus, o pastor falou que eu ficaria invisível na presença dos meus inimigos. Se for verdade isso, Deus. Mas no mesmo instante, eu esperava já o estalo da espoleta, né? E quando eu abri o olho novamente, já tinha subido a Brasília. Será que ele não me viu? Bom, eu fui embora, irmão, ainda crendo e descrente. Na mesma semana, a esposa dele entrou na igreja. O nome dela é Maria. Posso falar porque Maria tem muitas, né? O nome dela é Maria. E também não sei se está viva, nunca mais fiquei sabendo dessas pessoas. Ela entrou na igreja e veio pedir oração. E quem estava para orar? O irmão Donizete. Eu fui orar por ela, ela olhou bem na minha cara. Eu falei, você lembra de mim? Ela falou, não. Pô, isso não tinha um ano. Isso não tinha um ano. Ela falou, não. Você não lembra de mim? Ela falou, não. Você vai orar ou não vai? Você vai orar ou não vai? Orei por ela. E ela foi embora. Também não falei quem que eu era, né? Eu não vou ser bobo, né? Como meu pai fala, não vou dar milho para a morte. E ela foi embora. Mas aí eu comecei a entender aquilo que o pastor tinha me falado sobre ser inimigo, ser invisível na presença dos meus inimigos. Quanto Cristo, irmãos, por mais errantes que nós somos, como nós falamos, nós somos chamados de santos, porém somos falhos, pecadores. Mas Cristo morreu pela mim, pela sua vida. A transformação que Deus fez, né, trouxe para ela uma visão diferente. Agora não é mais aquele Donizete que ela conheceu lá na biqueira, não é aquele Donizete que ela conheceu lá no lugar onde ela fazia o seu trabalho e que a gente visitava. Nossa, era conhecido ali, né? E de repente aquela mulher falar que não se lembrava de mim, eu falei, ou ela bateu com a cabeça muito forte, né? Ou realmente esse Deus é tremendo. Eu reconheço, esse Deus é tremendo. Ele morreu por aquele jovenzinho, né, que tinha na época 19 anos, acho que tinha 20 anos quando isso aconteceu. Morreu por aquele jovem, né, que um dia eu estava conversando com o irmão Fernando, até eu voltei a trabalhar na Coca-Cola agora em 2015, 2010, e um amigo entre aspas, né, era um dos que arrumava briga todo dia lá. Ele falou assim, você de novo aqui? Deus tem misericórdia da nossa vida. Eu não posso falar o nome, né? José Silvério, o nome dele. Eu falei, Silvério, agora é outro cara que está aqui. Ele falou, não, eu te conheço, você não é aquele cara, você não é outro cara, você é o Donizete, que trabalhou aqui em 93, 94, em 95. Foi só eu mesmo. Porém, agora é uma outra pessoa. Você vai ver. Ele falou, eu preciso pagar para ver, porque, cara, não dá. Não dá para ver. Então, irmãos, eu creio nesse Deus que morreu na cruz pela minha vida. Eu sei que Deus ele transforma de uma forma, né, que eu não preciso, irmãos. Eu, sinceramente, eu falei isso hoje porque realmente eu tenho que mostrar que Deus ele morre por pessoas. E de manhã nós estávamos falando sobre pagar o bem, o mal com o bem, não com o mal. E todos merecem saber. Cristo morreu por você, morreu por mim. Não importa a condição em que você e eu estávamos, o importante é que Cristo morreu por mim. O diabo pode acusar da forma que for. Eu posso dizer para ele que Cristo morreu por mim. O sangue derramado na cruz do Calvário foi para a remissão do meu e do seu pecado, como ensinou Ramon aqui. É saber que o Cristo crucificado, né, o Cristo crucificado e que ressuscitou, ele nos justifica de todo o pecado. E os inimigos, irmãos, eles vão nos ver agora com o formato de Cristo. Aquela imagem que foi arranhada no Éden, agora ela retoma novamente a imagem de Deus em nossa vida e somos transformados, não somente por dentro, mas até por fora, né? Hoje não tem cabelo, fica mais difícil das pessoas me reconhecerem de 30 anos atrás, né? Mas ainda tem gente, inclusive pessoas que me conheceram cabeludinho, né? Cara lisinha, porque não tinha nem barba no rosto ainda, e me viu do jeito que eu estou hoje. Eu lembro de você lá,
Lá atrás, irmãos, é glorioso saber que Deus, Ele faz essas coisas. E que Cristo, né, quando se entregou no Calvário, Ele fez isso para transformar não somente a nossa condição externa, mas principalmente o nosso coração. E quando esse coração transformado agora por Cristo, entra aquilo que foi a mensagem de sexta-feira, arde de ter a presença de Deus, e isso transcende em nós a imagem de Cristo. Então é a palavra que precisa constranger no meu e no seu coração. Cristo morreu por mim, morreu por você, e que transformou a nossa vida. E hoje você está aqui, não é com o propósito de buscar algo de Deus, é de trazer para Deus gratidão por todos os teus benefícios e pela vida que Deus nos deu. Mais uma vez, eu tenho, para encerrar, eu tenho uma palavra que eu sempre ponho no meu status, e cada manhã que nós acordamos é uma oportunidade de mudar. Não é mudar o passado aconteceu, não vai mudar, mas de projetar um futuro melhor para nós. Fazer com que o passado seja apagado pelo presente e projetando um futuro bem melhor para as nossas vidas. E cada manhã é uma oportunidade. Ontem não deu certo, hoje eu vou fazer com que amanhã dê. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E hoje, ao ceiar, faça menção do corpo e do sangue de Cristo. Amém?